agenda da aula passada, para me basear onde é que eu vou fazer hoje. Gente, eu não... Falamos na derivada covariante, porção, definimos a condição, tá certo. Beleza. Então vamos lá para a gente poder ganhar aí o... Dá para falar? Para esquentar aí para a gente começar a caminhar. Então a gente já tinha acertado, né? Que para nós, aquilo que é o setor gravitacional é a Filmai e a sua inversa, ligados então aos diferofismos, né? E a conexão de espinho. Na aula passada, a gente tinha... Bom, aí nós introduzimos a equação de Maurer e Cartan, né? Pelo fato da derivada covariante do total da métrica C0. Então a gente tinha visto que tem duas maneiras, né, de chegar na relação entre a conexão e a torção. Nós tínhamos aquela equação de Cartan-Maurer que dava para nós, né, a derivada covariante só de Lorentz, né, da torção, da Filmai, então, tipo rotacional, né, covariante da Filmai, dá para nós, né, que é o field strength associado com a Filmai, dá para nós aqui a torção. Então, então, na aula passada, nós trabalhamos essa equação. A partir dessa equação aqui, nós fixamos, né, a conexão de spin em função da conexão de spin métrica, né, que a gente botava aqui um zerinho, que dependia só da Filmai, e a parte nova, completamente independente, que era o chamado tensor de contorção. Então, que dava a contorção que dava a independência, né, entre a conexão de spin e a Filmai. Né. Fosse a torção zero, esse termo se anula, e aí eu reduzo, né, a conexão de spin a uma função da Filmai, e aí eu caio no formalismo métrico, na visão que, né, da descrição einsteiniana. Então, eu tinha feito isso. Depois também nós tínhamos trabalhado uma outra visão, que era dentro do formalismo métrico, como fixar a torção. Na aula passada, então, nós introduzimos, né, a derivada covariante da métrica, aí sim, essa derivada, definimos então uma nova derivada covariante, que a gente tinha até então definido só a derivada covariante de Lorentz. Aí nós introduzimos, né, a noção de uma derivada covariante que vai atuar em cima de vetores que têm, né, a sua projeção na própria variedade curvilínea. E aí a gente adotou essa definição aqui. A gente joga esse vetor aqui, projeta esse vetor nas coordenadas de Lorentz local, por exemplo, colocando aqui a x8, então projetamos o vetor na base local. Aí com isso eu sei tirar a derivada dele, mas agora essa expressão tem que ser uma expressão tensorial em μi. Então está me faltando aqui trazer o índice μi. Então a gente coloca aqui um a μi. E aí trabalhamos essa expressão aqui, vimos que essa expressão aqui dava para nós, né, que nós queríamos que a derivada usual atuando aqui. Estou só repassando aqui o finalzinho não, isso aqui a gente viu na aula passada, né? E aí aqui tinha aquele termo que é menos gama essa derivada aqui, quando ela bate, ela divide isso aqui, depois tem esse termo que é gama por e aí o que é importante para nós foi que nós identificamos, então, fizemos a junção das duas formulações. Aquilo que é a conexão afim na formulação de Einstein, né? Muitos chamam de signo de Christoff, em certas situações é o signo de Christoff, mas é a conexão afim, que é esse objeto aqui, é menos o E MA do Mi. Que nós podemos escrever então como sendo dI
Então isso aqui dá para nós a conexão, a ligação entre a conexão afim e a conexão de espírito, tá? Aqui dentro, essa relação aqui. Então, só para ilustrar aqui para vocês, né? Ela daria para nós o seu programa, o Mi. Então, essa derivada aqui, atuando aqui, é Mi, NA. Vezes zero. Então, é justamente a parte que depende das derivadas da Fulbright, que no fundo são as derivadas da média. E depois esse termo aqui, que vai ser mais o ômega mi. Vou colocar aqui um ômega mi, depois a derivada do lado, ômega mi A. Então, com esse termo aqui, a gente começa a ver que esse objeto aqui pode ser escrito em função desse e das derivadas da Fulbright, ou vice-versa. Ou a conexão afim, ela tem aqui um pedaço que depende das Fulbright e esse pedaço que depende. Então, eu ligo as duas conexões. As duas conexões estão ligadas dessa forma. Só para chamar a atenção de vocês, esse resultado do estudo, a gente vai ter que usar uma tarefa maior que eu vou deixar para vocês desenvolverem, para a gente ver a questão justamente como a torção, na aula de hoje a gente vai ligar a torção com os términos. E aí essa relação aqui vai ser útil também para ligar a torção com os bósons. Tá? Vamos ver em que situações os bósons poderiam induzir torção, que é o que a gente está tentando entender aqui no curso, que é a questão das derivadas superiores, né? Derivadas mais altas. Então vamos parar por aqui, isso tudo aqui por enquanto foi revisão. Então vamos para o assunto que interessa a gente, que nós já sabemos, que é a introdução. Nós vimos, é mandatório, não se tem como introduzir férmion se nós não introduzirmos a formulação de primeira ordem, quer dizer, a formulação das Fulbright da conexão de espinho. Porque os férmions não dão uma representação do grupo das transformações gerais de coordenadas. Os dipiolofismos não têm representação fermiônica, só o grupo de Lorentz local. Então a gente com isso aí, se a gente quiser introduzir férmion, não tem como. Então a introdução é quando a gente introduz um férmion tipo vai ou tipo tirar. Não tem férmion, pode até também ser maiorando, não estamos ainda falando nenhuma, aludindo a nenhuma propriedade de carga, né? O férmion genérico, né? Uma representação então, do grupo de Lorentz local, né? Então esse férmion aqui pertence à representação meio zero mais zero meio, no princípio. Pode ser um férmion de Dirac, um férmion chiral, ou de Majorana, não pode colocar ele dessa forma. Então nós sabemos a lei de transformação dele, então, quer dizer, por uma transformação de Lorentz local, né, se alfa. Transformação de Lorentz local. E para nós, essa matriz aqui, os geradores, né? Isso é menos um oitavo. Então, os férmions têm essa prescrição sobre o grupo de Lorentz local. Então, vamos trazer agora os férmions em conexão com a gravitação. Então, o férmion, ele vai perceber a Fulbright, porque ele tem um setor métrico, né? E tem um setor de conexão de espinho. Então, vamos fazer agora, então, a nossa ação, que vai introduzir a gravitação acoplada com o férmion. A ação vai si com a gravitação. Então, vamos pensar, vamos chamar, colocar a ação de... Vamos trabalhar com a ação de Einstein. É a ação que dá para nós, aqui, né? Trabalhar com a ação de Einstein-Hilbert, só para a gente poder perceber
que eu falei já com vocês. A gente está colocando isso, inclusive até porque questões que o Dória levantou, que o problema, né, o problema que é um pouco assim, misleading, né, enganador, que confunde um pouco, né, quando a gente estuda a gravitação, é que a gente desacostuma, quer dizer, a gente é quase que treinado pela introdução à formulação da gravitação a deixar a torção de lado. Porque, no fundo, o lagrangiano de Einstein, que é linear na curvatura, ele dá um status muito particular para a torção. Então, ele não dá torção dinâmica. Na gravitação de Einstein, a torção não é dinâmica, como nós vamos ver. Então, isso aí parece que a torção é mais um elemento geométrico, fica-se muito um pouco nessa visão. Claro que a torção tem uma representação geométrica, mas a gente pode olhar para a torção como um campo genuíno, né? Como um field strength genuíno. É isso que a gente vai colocar. A torção, para nós, é um field strength nessa formulação. E tem uma interpretação geométrica também. Então, o lagrangiano de Einstein, né, normalmente a gente escreve dessa forma aqui, né? Menos 1 sobre 2 capa 2. Vou até botar mais aqui, que ele vem da tese na preocupação para colocar. Se depois colocar, a gente troca. Então, é uso a constante de Planck, né? A constante de gravitação de Newton, né? Isso aqui é a curvatura. Então, lembrando, a curvatura tem essa estrutura para nós, tensor de Riemann, o field strength da conexão de spin, o field strength do Lorentz local, R AB. Eu tenho que formar a partir disso o escalar. Então, para formar um escalar, o que a gente faz é contrair esse índice, ele tem uma antissimetria desse índice e tem uma antissimetria desse par. Então, eu posso contrair esse índice com esse índice, ou contrair esse com esse, que é a mesma coisa devido à antissimetria. Então, a convenção é essa, a gente coloca aqui esse MA, vou colocar assim, MB, vamos fazer isso, vou colocar assim, vou colocar Levantou o AB do R. Oi? Só levanta o AB do R. Como? Mini embaixo, AB em cima. Isso eu vou fazer. Vou fazer assim, vou colocar o AB, vou colocar o I em cima. Isso aqui para nós, então, são os índices do grupo de Lorentz local. Isso aqui é o índice de field strength, como se fosse um F mini AB. Lembrando que isso aqui é a função única, né? Exclusivamente de ômega. Esse nosso R mini, como a gente fez lá, é dmi ômega mi a D, menos dmi ômega mi a D, mais ômega mi a C, ômega mi a, menos ômega mi a C, ômega mi CA. CD. Como a gente já tinha feito, você já sabe quem é isso, mas aquilo que eu vou observar aqui, nesse pedaço aqui, justamente a ideia toda da primeira formalismo de primeira ordem é que a conexão do spin não dependa daquilo lá. Então, esse pedaço aqui, apesar de nós termos visto aqui a expressão, né, ômega, o ômega zero do R, mais a conjunção, que a gente tem esse objeto e esse objeto são independentes. Né? Tem essa parte dependente, mas essa parte é que libera a conexão de spin. Então, a gente sabe que isso aqui é uma função única e exclusiva de ômega, e que a minha, então, vou tratar as duas conexões do grupo de Lorentz local dos diffeomorfismos como conexões independentes. Então, toda a minha dependência aqui está em ômega, e tá, eu estou esquecendo de colocar aqui, né, o famoso elemento de volume, o R, para poder fazer escalar, porque isso aqui, né, é uma por transformações, né? Então, sabe, o elemento de volume, né, por transformações de Lorentz locais, isso aqui é invariante de Lorentz, mas não é invariante sobre o diffeomorfismo, né, por causa dos jacobianos. Então, aqui parece tradicionalmente um raiz de menos G, mas aí a gente sabe que o raiz de menos G é o determinante do que vai. Então, é o E aqui, esse E aqui é o determinante do EBA embaixo. Isso aqui é o EBA em cima inverso. Esse cara que está aqui, essa matriz que está aqui é o determinante, só para lembrar que na hora do princípio variacional isso faz diferença, essa matriz que está aqui, isso aqui é o determinante do EBA. Esse é o determinante da matriz inversa. Esses objetos que são os inversos aqui, só para lembrar isso.
Então tá. E agora vamos chegar na parte de Dirac. Então, como é que é o lagrangiano de Dirac no espaço usual? Psi barrado, I, gama mi, dmi, psi. O meu campo psi é a função de x, as coordenadas de base, no espaço de base. Então, essa derivada tem que ser dmi. Mas essa contração está sendo feita com essa matriz. Essa matriz, ela está na álgebra de Clifford, ela está na representação, ela está no grupo de Lorentz. Então, se essa matriz aí está no grupo de Lorentz, ela vai reconhecer os índices locais, os índices flat. Então, essa matriz aqui não deveria ser um gama mi, deveria ser um gama A. Então, aí a gente sabe, eu agora estou covariantizando isso no Lorentz local. Então, eu já sei, essa derivada aqui fica a derivada covariante de Lorentz local, seguindo aquela prescrição, sabendo a transformação do psi e conhecendo a conexão de spin, automaticamente eu sei quem é essa derivada. Só que a matriz gama, ela está referida, as matrizes gama numéricas que tem a álgebra de Clifford, a álgebra de Clifford está aqui, está no espaço tangente. Então isso aqui é 2, é a B, essa é a identidade. Então eu preciso contrair esse índice com esse índice, é o único jeito de eu fazer isso. É multiplicando aí pelo inverso de Silvano. Vou colocar aqui também com E. Então, com isso aqui, eu formei agora esse escalar sobre transformações gerais coordenadas, sobre isomorfismo, sobre Lorentz locais, e aqui essa derivada é covariante de Lorentz local, então essa derivada aqui, a transformação de Lorentz local desse cara aqui, mata justamente isso. Então eu estou numa situação agora plenamente normal. É como se eu estivesse fazendo a equação, a ação de Dirac no espaço-tempo. Vamos colocar isso aqui. O E já está fatorado aqui para todo mundo. Então vamos colocar aqui a ação de Dirac. IA. Vamos colocar aqui esse barrado. I. A. Muitas vezes, na literatura, quando se trata de uma situação como essa, onde nós temos invariância também sobre ditomorfismo, que é o nosso caso, muitas vezes na literatura se usa contrair a inversa da Fluvain com gama A, que dá para nós aqui com uma matriz que a gente chama de gama mi. Só que essa matriz gama mi agora, ela vai ganhar uma dependência em x. Essas aqui são as matrizes numéricas da representação, por exemplo, de Dirac, das matrizes gama. 1, 0, 0, menos 1, 0, sigma, menos sigma, essas são as matrizes usuais. Eu estou multiplicando agora em inversa da Fluvain, essa matriz aqui, ela passa a depender de x. Então é ruim a gente botar esse gama mi de x, é bom a gente saber que a dependência de x está vindo por causa da Fluvain. Na verdade, esse cara aqui que é o campo, se a gente escreve isso, a gente embute um campo aqui dentro e nem às vezes fica claro na hora do princípio variacional que eu tenho que variar isso aqui. Variar isso aqui, no fundo, é variar esse E. Então é melhor colocar assim, e claro, eu acho que eu já tinha falado com vocês na aula passada, né? Se a gente faz isso, então, claro, automaticamente dando essa álgebra de Clifford aqui. Aí me aparece a métrica mesmo, que depende da posição. Mas essa álgebra aqui, ela embute aqui as Fluvains inversas. Então, eu prefiro sempre explicitar os nossos campos. Sempre que a gente tiver que se referir ao cálculo de Clifford, é bom a gente se referir explicitamente ao cálculo de Clifford no espaço-tempo tangente, no espaço-tempo onde a gente tem a variância de Lorentz local. Então tá lá, essa derivada covariante aqui, nós sabemos o que é. Então, isso aqui é a derivada usual. E aí, como sempre, mais um meio do ômega mi AB. E aí aqui os geradores do grupo de Lorentz, na representação espinorial, sigma B. Mas o sigma B é menos 1/4 de gama A gama B. Então vai ficar menos 1/8 de comutador de gama A gama B. Opa. Tudo isso aqui atuando. Então é a derivada usual, a derivada de Lorentz usual. Certo? Lembrando que o gerador, né, sigma B é menos 1/4. Né? Então é isso que a gente está colocando aqui. Então vou deixar isso aqui, que agora já vai precisar fazer variação. Então, quais são as duas variações que a gente pode fazer aqui?
Então, quais são os dois campos de gauge que estão presentes aí? Os campos de gauge que estão presentes aqui são os iguais. E a inversa da filmagem. Claro que as duas não são independentes, esse e inversa desse. E a conexão de estímulo. Então, o princípio variacional. Vamos ver, então, quem são as equações de Young-Mills do E. E depois, quem são as equações de Young-Mills do ONI. Então, vamos fazer o princípio variacional aqui para esse setor. Variando em relação a E. Aqui, eu não tenho nenhuma dependência no E. Aqui é ômega. Ômega é um campo independente. Então, aqui está livre do E. Aqui, a única dependência em E também está aqui. Essa matriz é constante e essas derivadas aqui incluem a conexão de estímulo independente. Então, o único problema é fazer variação desse E e fazer variação desses objetos. Então, a gente sabe que o que a gente vai querer fazer vai ser variação independente. Vamos variar em relação a Filbay. Para variar em relação a Filbay, eu aqui vou ter que variar o determinante do bem. Vamos tirar a variação de um determinante quando eu faço variação dos elementos de matriz. E a outra é variar a inversa, né? Então vamos lá. Só para lembrar, para fazer a variação da inversa é mais rápido. Se eu tiver isso desse tipo, se eu tiver essa relação aqui, é kappa A. É A. Lambda. Isso aqui dá para nós, né? Delta kappa lambda. Então, se eu fizer a variação, né, do delta da inversa da Filbay vezes a Filbay mais a inversa da Filbay vezes a variação da inversa da Filbay, isso aqui é zero. O delta, né, é constante. Então, eu preciso disso. Quando eu estou variando, isso aqui tem minha variável independente. Então, eu consigo resolver essa questão, por exemplo, se eu quiser isolar quero isolar esse cara aqui. Então, para eu isolar esse cara aqui, esse índice está saturado. Eu tenho à minha disposição esse índice lambda livre. Então, se eu pegar essa equação aqui de saturar com um E lambda B, eu limpo esse cara aqui. É A lambda vezes E lambda B. Dá um delta de AB. Então, multiplicando por aquilo lá, isso aqui me dá um delta. O lambda cancela com o lambda, limpa, então o delta, o A vira B. Então, quando eu fizer esse produto aqui, eu ganho um delta de AB. Então, isso aqui desaparece e aqui fica B. Então, que é o que eu preciso? Eu preciso da variação da inversa, não da variação da Filbay. E aqui a variação da Filbay eu tenho, mas agora eu multipliquei isso aqui por um E lambda B. Isso aqui vai ficar mais lambda B. Certo? Então vamos deixar assim. Se nós quisermos, deixa eu apagar isso aqui agora, se fizermos isso, né? A gente pode jogar esse cara aqui para cá, né? Esse cara aqui, né? Vamos deixar isso aqui. Então, eu consigo, isso aqui eu conheço. Esse cara aqui eu conheço. Eu estou deixando que essa vai ser a minha variação livre. Estou variando em relação a Filbay. Então, a variação da inversa, vamos grafar aqui para a gente não esquecer. Então, vamos colocar delta, a variação da Filbay inversa, em função da variação da Filbay igual, vai ser essa aqui, vai ser esse cara aqui, vai ficar menos mi. Chama isso aqui de C, não tem problema aqui, delta L, vai ficar. Então eu vou chamar o kappa de mi. Vamos usar aqui, chamar o kappa de mi. E vamos chamar aqui esse V de A. Vamos chamar o V de A. Vamos chamar o A de B. Toma aqui, já tem o B, vou chamar isso aqui de C. Vou deixar o índice de C. Não tem problema com aquele B, tá? Então, o nosso delta LA vai ser menos MIC, aqui, lambda A, e delta lambda C. Então, eu consigo
expressar esse objeto em função do que eu quero. Eu quero variar em relação a isso. Então, C em cima e lambda embaixo. Oi? Ah, obrigado. É. Cabe aqui também? Não. Bom, então a gente já cuidou desses dois pedaços aqui. Isso aqui não tem problema nenhum, porque isso aqui é independente de. Agora o meu problema é variar o determinante, né? Então, nós estamos calculando, então esse E nosso aqui é o determinante do E. Né? Vamos pensar numa matriz, né? O determinante de uma matriz, vamos dizer assim, o determinante de uma matriz é o cofator, né? Do elemento MJ vezes o elemento MJ. É isso aqui que a gente faz quando a gente expande um determinante, né, a gente pode pegar, selecionar uma linha ou uma coluna e expandir segundo os cofatores. Né? Então vamos dizer que a gente esteja fazendo isso aqui. Então eu preciso expressar esse determinante variando esse elemento aqui. Então, agora o cofator, nós sabemos, o inverso de uma matriz, né? A inversa de uma matriz, elemento J, é o cofator MJI sobre o determinante de N, certo? Então vamos expressar esse cofator aqui em função do M a menos 1, né? Vou botar isso então depois de expressar. E a gente vai querer fazer isso aqui. Então a variação do determinante, de N faz. Nós estamos isolando esses elementos aqui. Então, se eu variar em relação a um elemento que está fora do cofator, nós vamos ter. Só para relembrar aqui rapidinho, né? Vezes o delta M e J. Estou variando aqui em relação a um elemento de matriz. E aí a gente vai. Então, isso aqui, opa, é isso que eu estou fazendo. Isso mesmo. Agora, quem é o cofator? O cofator é o determinante de M, né? O cofator de M, J aí é o cofator determinante de M, vezes o M menos 1, J, e J. Então, tá aqui. Então, aqui para nós, a variação do determinante da Filbay vai ser o próprio determinante da Filbay, que é o E. E se eu estiver variando aqui em relação a E e A, eu vou colocar aqui o elemento inverso, né? Só que na forma trocada, né? Vou colocar aqui, eu acho que é MJ, aqui eu tinha o MJ aí, então tá, é o MJ, vai ficar aqui o E dela, aqui o E. É o elemento vezes esse aqui, o elemento da inversa. Então a gente vai ter isso aqui, a gente consegue expressar esse objeto aqui. Tá? Então, isso aqui já resolve todas as nossas questões. Né? O nosso delta ele vai ser o inverso, vamos dizer assim, para evitar problema de conflito ali que eu já tenho A e B, vamos chamar, já tenho B e I, vamos chamar isso aqui de EH a C. E delta Se você já tem também, né? Oi? Se você já tem outra variação. Mas aí você variações independentes. Você delta E vezes aquilo, mais o E vezes o delta daquilo. Então você vai ter em parcelas diferentes. Essa é a. Acho que é isso que ficou, né? Esse cara com esse cara com esse, né? Tá certo. Então, tudo bem. Então, a gente com isso já tem a variação em relação a Filbay. Que é no fundo que a gente está tirando as equações de Einstein. As equações de Einstein são a variação em relação à média. A gente está variando aí em relação à média. Então vamos lá. Então a variação desse objeto, a variação do E, C, delta CK, vou colocar assim, né? Então isso aqui é a variação desse termo aqui. Vezes tudo. Só variando o determinante. Vezes tudo que está aqui.
Mantém toda a equação aqui. Agora, vamos começar. Esse lado aqui só vai ter uma variação. Então, vamos variar agora esse termo aqui. Se vocês observarem bem, esse termo aqui é simétrico, né? Porque isso aqui é antissimétrico em AB. Isso aqui é antissimétrico em Mi. Então, se eu trocar A com B nessa expressão, e Mi com Mi, essa expressão, por exemplo, variar isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Mas isso, vezes a variação disso, vezes isso, vai dar 2 vezes, vai ter um fator 2. Porque quando eu variar esse, vezes esse, depois esse, vezes a variação desse, vezes esse, eu renomeio os índices devido às antissimetrias e simetrias, eu renomeio um fator 2. Então, o primeiro termo que a gente vai ter aqui, vou colocar assim, vai ser não sei o que agora assim não tem. E aí nós vamos ter 1 sobre cata 2. E aí aqui, o delta LA. É esse cara. Menos. Que é o delta do LA. Vai ficar menos Mi A. É o inverso, né? Vezes lambda A. A MC, verdade. Menos MC é lambda A, delta é lambda A. Que é o que eu quero. A variação que eu estou guardando é essa aqui. Aqui é a mesma coisa. Vou chamar de lambda de uma vez. Que é a variação que nós estamos fazendo. Não, professor? Oi? Não é delta E, lambda C? Delta onde aqui? Delta S lambda, né? Tá errado. Obrigado aí. Tá certo. Então, se não aumenta, está ok. Então, isso aqui deu o fator 2, já estou contabilizando essa variação, vezes o R. Não tinha que ter não é a mais? Aonde? O senhor variou a primeira, mas aí... Aí eu estava explicando. Varia a primeira vezes essa, mais essa variação dessa vezes essa. Quando você variar essa, é a mesma coisa que essa. Se você renomear os índices, você ganha um fator 2. A variação do primeiro vezes o segundo é igual ao primeiro vezes a variação do segundo. Mas independente disso, não é um produto de uma fibra com um delta? O delta não é esse? Isso aqui, ó, é vezes esse aqui agora. Então, Né? Isso eu esqueci. Tá certo. Estou só botando. Então tá errado, aí, tá certo. É isso aqui. Isso vezes isso, vezes isso. É o que eu coloquei aqui. Aí eu esqueci, como você bem lembrou, de colocar esse aqui. Obrigado por ter me corrigido aí, tá certo? Tá errado. Vou fazer o seguinte, um parênteses aqui. Fábula pequena. E aí, fora que eu já concordo comigo, eu já ia ver lá, ia ver se os índices estavam todos saturados, já está sobrando índice aí. Então vamos ver se agora está tudo certo. O lambda está contraído com lambda, o C está contraído com o C, o Mi e o I estão contraídos com o Mi, o A e o B estão contraídos também. Peraí, então não tem índice nenhum sobrando. Então, isso aqui é essa variação. Aqui só tem essa. Isso aqui não depende do R, mas essa variação aqui também nós já sabemos, é o RA. Então vamos colocar aqui a outra variação, que é essa aqui. Então, menos E, de novo, é o RA, menos E, MC. É lambda A. E delta é C lambda. E aí, isso aqui é tudo isso, vezes de se barrado. E gama A. Tudo isso. Então, isso aqui é a variação arbitrária, né? Em relação ao delta I, você dá zero. Certo? Tem que ser zero. Então, bom, primeiro de tudo, esse fator aqui é global. Esse fator aqui é zero. Então, o que a gente pode fazer aqui, esse termo aqui está saturado com esse termo aqui está saturado com esse. Então, vamos ter que falar, vamos fatorar. Esse delta é lambda C, delta é lambda C, delta é lambda C. Vamos fatorar esse termo aqui, a variação independente, né?
C e a lambda C. O que eu vou deixar? Não, agora vamos precisar disso, que agora a gente tem que variar em relação a ômega. Então isso tudo aqui acabou. O E está multiplicando do lado de fora também, não? Tá, ela está multiplicando aqui e aqui, por isso que eu cortei. Ah, tá, não vi. Tá, tinha um E aqui, tinha um E aqui. Tá? Beleza, então vamos lá, vamos pôr. É lambda C. E aí aqui, toda a nossa ação. Bom, vamos colocar tudo que a gente vai começar a precisar. Então vou botar, é lambda C, aí vamos ter esse, isso está aqui, vamos botar o nosso é lambda C, vezes, é isso aqui então está vindo daqui, né? Esse termo é lambda C, vezes esse nosso cochetinho, então vai ficar 1 sobre 2 capa 2, é lambda C, aí vamos ter MA, MB, MI, AB. Certo? Só substituir esse termo aqui, né? Só substituir esse termo. Agora é a lambda C vezes a parte fermiônica. É a lambda C vezes a parte fermiônica. Beleza. Então fizemos essa partezinha. Agora vamos para cá. Menos 1 sobre capa 2. Aqui tem alguma coisa que eu já posso simplificar? Vou deixar MC da lambda. Isso mesmo, né? MC da lambda. Me corrigindo aí se eu estiver pulando por ele, tá? Esse pedacinho aqui. Um sinalmento, eu botou sinalmento, né? E agora, finalmente, esse pedacinho aqui, pelo menos, MA, MC. Então esse termo aqui e esse termo aqui não envolve o R. Esse termo aqui e esse termo estão envolvendo quanto o que a gente tem, vamos tirar aqui. Vamos deixar esse R e AB. Eu tenho alguma contração desse nível, esse A, e tem uma contração no nível B. Então eu tinha explicado para você na aula passada que quando a gente contrai o nível A e o nível B, né, essa contração MA, e B é o que dá para nós o tensor de Hit, né, o escalar de curvatura. Então isso aqui é menos, vai me dar o escalar de curvatura. Depois aqui, nós temos RMI a B. Então nós temos esse Mi com esse B contraídos. Mi e B estão contraídos. Se Mi e B estão contraídos, eu posso chamar isso aqui, ó, R. Esse Mi vai virar B. Essa filmagem aqui, né, faz com que esse Mi se vire B. Então aqui eu tenho R, Mi, B, R, A, B. Agora, esse A aqui vira lambda. Então, aqui eu tenho um MC. Esse A que está aqui embaixo vai virar um lambda aqui em cima. Vou colocar assim. Vou colocar isso aqui. E aí eu posso tirar, como isso aqui já é um sinal, então eu vou definir isso aqui, vou definir essa grandeza aqui, ó, R, Mi, B, lambda, B, ou seja, esse traço, né, essa contração do segundo índice com esse índice aqui, me dá, quando eu estou fazendo isso, eu pegar o meu R, Mi, AB, e contrair só Mi com A, ou só Mi com B, é a mesma coisa devido às antissimetrias. Então pegar esse objeto aqui, e multiplicar por um R, Mi, B,
O B com B casa, Mi com Mi casa, então isso aqui me dá no final do dia alguma coisa que é RMA. É esse objeto aqui que a gente chama de tensor de Hit. Esse é o tensor de Hit. E a partir dele a gente tira o escalar de curvatura, que é contrair o Mi com A. Tá certo. Professor, sabe se esse HIT é o mesmo jesuíta, Matteo HIT? Olha, a Hit era um Padovano, era lá da Itália. Eu não sei se ele era jesuíta, isso eu não sei. Eu fico achando que ele trabalhava com Relatividade? É o famoso Hit da geometria diferencial, cara. Quer dizer, se você... Foi tu já com a China? Eu vou dar uma olhada aí. Ele é de que época, mais ou menos? Você não acha? Ah, não sei. Ele foi um dos primeiros a chegar na China. Ah, então ele é da época de Marco Polo, será? Deve ser. Ah, então é isso. Não. Riccio, na verdade, nessa região da Itália, nessa região que se chama Vêneto, tem um nome meio como Riccio. Riccio, sabe o que é o Riccio em português? É ouriço. Né? Ricci, ou então, por exemplo, quando você tem a castanheira, né? Ela forma aquele né? Casco de noz. É tipo a castanheira, você tem aquela coisa toda espinhosa e dentro das castanhas. No Natal, quando tudo cai no chão, você pega as castanhas. Aquele é o Riccio. Então, o Riccio é um sobrenome muito comum nessa região, que é uma região de muitas castanheiras também. Então, ela pode ser, mas se ele é da época da ida para a China, da época do Milione, então ele é da época do Marco Polo. Esse Riccio aí é do século XIX, é contemporâneo do Gauss, é do pessoal da geometria diferencial, do Riemann, é um Riccio mais recente. Beleza, então deixa eu apagar isso aqui. Então a gente está vendo aqui que eu ganhei aqui, eu penso, deixa eu apagar aqui. Se fosse mais eficiente, ser julgador ajuda. Seria, né? Depois disso aí, cara, não produziu muito mais coisa não, tá? Vamos lá. Aqui então a gente ganhou um tensor de Hit, R Milano. Então eu vou apagar o B com B, então você aqui me deu o R Milano. Tem toda uma discussão no outro curso que aqui não cabe, que é a questão da simetria do tensor de Hit. Em geral, na relatividade usual sem torção, a gente tem essa propriedade aqui, R μ é igual a R μ. Essa propriedade aqui depende crucialmente da existência de torção. Se a torção for zero, o tensor de Hit é simétrico. Se a torção for diferente de zero, o tensor de Hit não é simétrico. Ele perde a simetria, tem parte simétrica e antissimétrica. Da mesma forma com o tensor de Riemann, né? Quando a gente tem R μ AB, antissimétrico em I por construção, antissimétrico em AB por construção. Agora, em alguns livros, vocês vão encontrar muitas vezes que se usa essa identidade. R μ capa lambda igual a R capa lambda μ. A simetria do tensor de Riemann sobre a troca dos pares também só é possível se a torção for zero. Se a gente estiver então, trabalhando numa situação geral em que a torção não é zero, o tensor de Riemann, eu posso sempre manter essa antissimetria, isoladamente essa antissimetria, mas não trocar a simetria dos pares. Quer dizer que isso aqui é R, AB, μ, já não vale mais se houver torção. Então, se há essa simetria, o tensor de Riemann, de Hit, automaticamente é simétrico. Então, a presença de torção, ela quebra a simetria da troca de pares do tensor de Riemann e quebra a simetria do tensor de Hit. Agora, só para chamar a atenção de vocês, porque quem fez o outro curso deve lembrar disso, ou pelo menos está nos apontamentos, mas quem pega, às vezes, um livro de relatividade e é só utilitariamente, né, para fazer essas coisas, o cara pode se confundir, porque em muitos textos vocês vão encontrar que o tensor de Riemann tem essa simetria, que o tensor de Hit é simétrico, porque em muitos textos não se considera torção. Não é muito popular. Na nossa área, sim, a da supergravidade, é imprescindível a torção. A gente não consegue fazer torção zero, né? Na aula de supergravidade, no curso de supersimetria, eu vou dar justamente a parte de supergra, vocês vão ver que não se consegue fazer de supergravidade sem torção por causa dos términos, né? Então, mas em geral se considera torção zero, né? Porque na relatividade especial, como eu falei com vocês, a parte daquele trabalho que eu dei para vocês no réu, na aula passada, né, não é assim, não tem muita fenomenologia da torção na gravitação. Então, em geral, a gravitação, vamos dizer, não quântica, né, a gravitação clássica, né, macroscópica, a gravitação que é usada na astrofísica, ela em pouquíssimos casos se considera torção. Não é? Agora, o pessoal que trabalha com energia escura, expansão
expansão acelerada do universo, né? Capozziello, né? Se vocês quiserem ver um autor que trabalha bem com a torção, é só olhar o Capozziello de Nápoles, né? Ele e a conexão napolitana, eles são bem especialistas nessa questão da torção e conexão com energia escura, matéria escura, essas teorias FDR também com torção. Bom, então isso aqui já deu para nós. Então esse aqui já saiu, que fez a conexão do dedo, né? E esse cara aqui transformou aquele A em lambda. Então ficou isso aqui, LC, aqui ficou é lambda C. Então esse Mi aqui, está aqui, olha. Esse Mi aqui, lambda C, e aqui, o que eu posso... aqui nesses dois casos aqui, então o que nós vamos tentando ver, o Mi, o C está um índice livre, esse C está livre, esse C está livre, esse C está livre. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação para acabar com essa filmagem aqui, e pode multiplicar toda essa equação por um EC ρ, por exemplo. EC ρ. Se eu pegar, multiplicar por um EC ρ, o C contrai com C e dá um delta de lambda ρ. Então isso aqui vai ficar um delta de lambda ρ. Lembrando que eu estou contraindo tudo isso aqui. Aí se eu contrair com o EC ρ, a mesma coisa, vai me dar um delta de lambda ρ. C ρ fica delta de mi ρ. Então esse ρ aqui fica, esse mi fica ρ. Ele aqui ficou C ρ, né? Então o mi também fica ρ. Aqui fica um delta de mi ρ. Então, essa equação só pode ter como índices lambda e rho, lambda e rho, lambda e rho. Então, peraí, então nós chegamos na seguinte equação. Ó. Posso, então, multiplicar ela toda por menos K2, então vai ficar R por lambda, estou multiplicando por menos K2, esse tempo fica positivo. Aí, quando eu multiplicar por menos K2, vai ficar menos 1/2 de delta lambda ρ R, olha, todo mundo está reconhecendo que é a famosa equação de Einstein, né? Se eu quiser abaixar esse índice, depois eu boto lambda aqui, então R por lambda menos 1/2 de G, né? Você pode depois abaixar esse índice aí, multiplicando pela Fulbright, vamos deixar assim, né? Radical. E aí agora esse termo aqui do lado de cá, então aqui vai sair o termo que vai ser esse termo aqui, todo vem para cá, multiplicando por menos esse que vem negativo, vou multiplicar por menos K2, vai ficar K2, e aí o nosso termo aqui. Nosso termo aqui vai ficar, esse termo aqui, vai para cá, ele vem para cá positivo, mas eu vou multiplicar, ele vem para cá, esse aqui vai ficar positivo, esse vem negativo, mas eu vou multiplicar por menos K2, então vai ficar K2, esse carinha aqui, então, delta lambda ρ. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente a ação do Dirac. Vamos deixar aqui. O Dirac, vou colocar aqui. O Dirac, a ação do Dirac, não ficar escrevendo muita coisa. E aí agora esse termo aqui que vai aparecer negativo, que é menos lambda A. Barrado. Então tá lá, porque a gente sabe das equações de Einstein. HIT menos 1/2 da curvatura escalar é igual ao tensor de energia momento. Então isso que está aqui desse lado deve ser alguma coisa ligada ao tensor de energia momento de ferro. Então dessa forma, usando as equações de Einstein, sempre, quando a gente varia, tudo que a gente já falou, quando a gente varia em relação a Einstein, o que a gente ganha é equações de Einstein igual ao tensor de energia momento. Lembrando que eu não desprezei a torção, então em nenhum momento eu posso usar essa simetria. Estou dizendo que R rho lambda é igual a R lambda rho, como se usa quando não se tem torção. Então a gente variando, então se a gente viu uma variação, uma dedução muito fácil, se a gente usa, se vocês não usarem formalismo de primeira hora, se vocês usarem formalismo método,
Você pega a dedução das equações de Einstein, variando a métrica, como é que é complicada, né? Pega, por exemplo, o Landau Lifshitz, que tem lá no livro de teoria de campo. Agora, aqui ficou tudo muito fácil, porque eu precisei variar pouca coisa, está tudo aqui. Só o único trabalho que eu tive foi problema de matriz. Tirar a variação da inversa de uma matriz e tirar a variação do determinante de uma matriz. Eu faço tudo aqui. Então, já ganhou uma parte do problema, que é aquilo que vocês fizeram. Você fez o exercício que vocês fizeram, que é acopla com a métrica, faz a perturbação, ela no fundo está tudo aqui, aquilo que vocês fizeram é isso, é a leitura, quem se acopla com o tensor, quem se acopla com o tensor de energia no momento, o que vai é o tensor de energia, ou quem se acopla com a métrica é o tensor de energia. São duas versões da mesma, mas eu não estou abrindo mão da torção, estou trabalhando com a torção. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui. Então a primeira parte está resolvida, mas a parte que interessa a nós vem agora. É agora que vai começar a parte razoavelmente nova que nos interessa. É ver a relação da torção com o spin, mas não o spin intrínseco, o spin do grupo de Lorentz, a relação da torção com, eventualmente, aquilo que a gente está identificando como o spin que vem das derivadas superiores, um spin que é gerado dinamicamente. Né? Quer dizer, alguma coisa que é o spin sem spin. Né? A gente vai ver o campo escalar que tem uma direção que é dada pelo seu gradiente. Isso aí faz o papel de um spin. Essa é a luta base que a gente está querendo chegar. E vamos ter que ver como é que isso se repercute aí nessa formulação. Então, o nosso problema agora é um problema que é bastante simples também, porque variar em relação à conexão de spin fica bem simples, porque a conexão de spin está aqui dentro. E a conexão de spin está aqui dentro. Mas, observe também uma coisa interessante aqui, que essa equação aqui é a primeira ordem na conexão de spin. Só para a gente vai precisar disso. Vamos escrever isso aqui, é dmi ômega mi AB menos dmi ômega mi AB mais ômega mi C ômega mi CD menos ômega mi C ômega mi CD. Então, vocês estão observando o seguinte, diferentemente na teoria de Young-Mills usual, onde o termo, né, de Young-Mills é quadrático, em field strengths, a gente tem termos que vão ter derivada do A, quer dizer, tem termos de derivada do A, derivada do A, ação de Maxwell, F de I, aqui nós não temos. O que está acontecendo? Nós temos só derivada primeira. Mas essas derivadas primeiras, elas estão misturadas com a fibra. Então, os graus de liberdade gravitacionais estão todos misturados, eu não tenho uma separação. Eu tenho grau de liberdade gravitacional aqui com derivada. Esses graus de liberdade aqui estão sem derivada. Então aqui a gente não vê claramente, né? Quer dizer, quando a gente escreve essa equação aqui, R, μ, né, menos 1 meio de G μ R, nessa formulação, eu sei que o meu R é d ômega, não tem derivada segunda da métrica. Onde é que essa derivada segunda da métrica vai aparecer, que é no grau gráfico, etc. Vai aparecer do momento que nós substituímos a conexão pela parte, que depende da fibra. Lembra que a gente tinha feito isso na aula passada? Né? Então, tem um pedaço da conexão que depende da derivada da métrica, mas aí a derivada que eu tenho aqui do ômega, já tem uma derivada em cima do ômega, mas o ômega tem um pedaço que tem derivada do A. Então, na verdade, vão ser equações de segunda ordem na fibra, mas eu não vejo a equação de segunda ordem na conexão de spins. Mas olha, essa equação aqui de primeira ordem. Então, quando eu fizer o princípio variacional, essa derivada vai atuar no resto, vai me deixar o ômega livre. Então, eu não tenho equação, eu não estou vendo um D'Alembertiano de ômega para dar, assim, realmente ter a configuração de um problema de Cauchy do ômega. Né? O meu ômega ele só depende da derivada também. Então, nesse sentido, é que é bom a gente acentuar esse detalhe de que, a esse ponto aqui, a teoria de gravitação é bem diferente de Young-Mills. A formulação, a parte da simetria é a mesma, mas a formulação dinâmica é diferente. Agora, obviamente, eu posso colocar, lembre-se que a torção é um field strength do A, é o field strength do E, TNIA,
dmi, ma, menos dmi, ma. Então eu posso chegar nessa equação e dizer, eu posso jogar um termo que é tmi-a, eu posso pegar esse termo e colocar na ação. Tmi-a, t, kappa, lambda, d. Aí posso colocar aqui eta, ab. Ou então, posso fazer assim, posso pegar, por exemplo, MA, MB, por exemplo, não posso cancelar, MB, kappa, A. E aí sobraram esses índices aqui, o Mi foi com D, kappa foi com A, me sobrou aqui, eu boto aqui de lado. Então eu formei alguma coisa que é quadrática na torção. Esse termo que é quadrático na torção, ele está fazendo o papel do FNI e FNI, o campo de Young-Mills, para o fio de strength da conexão. Nós não estamos colocando isso. Isso são teorias, por exemplo, são formulações mais recentes da gravitação, que a gente vai ter torção dinâmica, porque aí a gente vai ter derivada segunda, porque aí quando eu multiplicar esse T por esse T, eu vou ter aqui uma derivada primeira do L, aqui com outra derivada primeira do L. Então, nesse caso, a gente vai ver derivadas segundas, né? Então, é só para chamar a atenção de vocês que, nesse sentido, quer dizer, quando a gente diz, a gravitação, ela admite uma formulação de Young-Mills, é verdade, ela admite uma formulação de Young-Mills, como nós vamos ver, nós conhecemos as simetrias, conhecemos os números quânticos, né? Mas a forma de dar propagação aos graus de liberdade da gravitação pode ser diferente. Na versão de Einstein, ela é linear no field strength. E se vocês observarem, o field strength da Fibay não aparece aí. O field strength que está lá é o R, que é o field strength do Lorentz local. O field strength da Fibay não está lá. Eu precisaria colocar alguma coisa que é a torção. É aquele TMA que é o field strength do R. Não coloquei. Então a gente faz a teoria de gravitação, a teoria de Einstein, ela quebra a simetria, digamos assim, no tratamento entre a Fibay e a conexão de spin. Ela coloca um termo com derivada da conexão de spin aqui, mas ela ignora um termo com derivada da conexão. O field strength do diffeomorfismo está fora do tratamento. Então são esses detalhes que fazem a gravitação ter certas peculiaridades em relação ao Young-Mills. Vamos agora fazer a variação aqui em relação ao ômega. Eu estou fazendo isso um pouquinho mais de detalhe para ajudar quem não fez o outro curso de gravitação quântica a poder trabalhar em cima disso, sem precisar olhar muitas coisas lá. E nos livros isso aí, de gravitação, vocês podem procurar no dedo, quase não tem. Então, essa discussão da conexão de spin, da equação da torção, ela fica mais nos papers de supergravidade. Então, eu estou fazendo isso só para ajudar vocês aí a cortarem caminho. Desculpa para quem já sabe, né? Mas quem não sabe é uma forma de eu só dar um empurrãozinho para vocês não terem que perder tempo olhando logo o curso de gravitação quântica de 2 anos atrás. Então, eu vou fazer a variação. Então, quando eu for fazer a variação em relação a ômega, isso aqui fica intocado. Então, vamos mexer nisso. Eu vou ter que variar em relação. Vamos só fazer assim. Então, a variação desse lagrangiano vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui, vai ser E sobre 2 capa 2, assim. MA, MB, delta R, mini, que é a única variação. O ômega vai induzir uma variação do R. A única variação que sai devido ao ômega é essa aqui. E aqui eu vou ter a variação devido, eu vou escrever esse termo aqui. Esse termo aqui é mini A, si barrado, I, gama A, mas o termo em dmi, esse termo é completamente sem ômega. Então, a derivada termo de μ não vai aparecer nessa hora, porque quando eu for variar em relação ao ômega, esse termo aqui não tem ômega. Então, esse termo está fora. Então, vamos direto para o nosso termo que tem aqui. O ômega mi AD, que a gente tinha lá, menos 1/8, se vocês se lembrarem, né? Era menos 1/8, ômega mi AD, comutador de gama A e gama B. Aqui eu tenho ômega. Aqui, só para facilitar a vida, gama A, gama B é anticommutador. Isso aqui é antissimétrico. Então, isso aqui é gama A, gama B, menos gama B, gama A. Só que
como esses índices são saturados, gama A, gama B, menos gama B, gama A, no segundo termo, se eu trocar A com B aqui, A com B aqui e reconstituir a ordem, eu vou ganhar um fator 2. Então, eu posso esquecer esse, vamos botar aqui, eu posso esquecer esse. Vamos deixar assim, vamos fazer assim, vamos fazer a nossa definição, vamos pegar o meio do computador, vamos chamar daquele sigma, né? O sigma menos 1/4, perdão. Vamos chamar isso aqui de sigma B, vamos deixar isso aqui. Lembrando que esse sigma B aqui é menos 1/4. Então, menos 1/4 eu absorvi, vamos deixar assim, deixar o meio aqui, o meio de ômega mi a B, sigma a B. Lembrando que esse sigma B aqui é menos 1/4 do computador de gama A. Só deixar assim, porque depois na álgebra de Clifford a gente tem várias relações de recorrência do sigma, melhor. Então, eu vou variar em relação a ômega. Variando em relação a ômega, só vai me variar isso aqui. Produzir esse delta ômega aqui. Então, na verdade, eu já tenho esse A aqui, né? Então, vamos chamar isso aqui de BC. Para evitar esse A. Muito bem, então vamos só dar uma primeira olhada. Quem é o delta R? Então vamos ver quem é o delta R. Vamos deixar isso aqui só para a gente fazer rapidamente o delta R. O delta R é o seguinte, é dmi delta do ômega mi a B menos dmi delta do ômega mi a B menos delta do ômega mi a C ômega mi C menos ômega mi a C delta do ômega mi C. Agora, variação desse termo. Delta ó, beleza. Vamos observar, olha só, isso aqui é dmi desse delta. Depois nós temos aqui ômega mi AC vezes esse delta. Isso, né? Temos esse termo aqui. E depois nós temos um dmi, ômega mi AC desse termo aqui. Então temos esse termo aqui. Então olha só, se vocês observarem bem, esse termo, então se eu juntar isso aqui está me dando a conexão associada a esse cara aqui, isso aqui está me dando a conexão associada a esse cara. Então, observem só, se essa expressão que está aqui, ó, esses três termos juntos, eles me formam exatamente a derivada covariante de Lorentz do delta ômega mi a B. Quando eu tenho uma derivada covariante de Lorentz, né, eu tenho dois i's aqui, isso aqui vai ser dmi disso aqui, mais ômega mi C A delta ômega mi CB mais ômega mi BC delta ômega mi AC. Então, ó, esses três termos aqui, eles se juntam para dar exatamente a derivada covariante do delta. E depois esses termos aqui é só trocar mi por i. Menos dmi do delta ômega mi. Esse resultado aqui não é simples, né? não é óbvio, mas é simples. Então isso aqui dá uma grande simplificação. Então, esse resultado aqui eu posso escrever assim. Agora, observe, esse objeto aqui, isso tudo aqui é um cimento mi,
Então, isso aqui automaticamente é a antissimetria em I. E a antissimetria em AB. Do momento que isso aqui é antissimétrico em I, só vai aparecer aqui a combinação antissimétrica em I. Mas como isso aqui se torna antissimétrico em I, isso aqui se torna antissimétrico em AB. Então, essa equação aqui, isso aqui, com isso aqui, é exatamente tirar esse fator 2, por causa da antissimetria em AB, e apagar esse aqui. Então, eu tiro o fator 2 e vejo que esses dois termos agora se tornam redundantes por causa dessa antissimetria em AB. A antissimetria em I não é antissimetriza em I. Mas no momento que eu antissimetrizar em I, eu automaticamente antissimetrizo em I. Então, como essa expressão é antissimétrica em AB e essa expressão é antissimétrica em AB, esse termo cai e dá o fator 2. Esse termo. E depois a outra parte da equação de campo é essa aqui. Eu quero fatorar o delta, vamos chamar isso aqui de BC. Vou chamar isso aqui de BC. Vou chamar isso aqui de I. Vou chamar isso aqui de I. E aqui, fatorei na verdade, esse cara aqui fica Mi, esse cara aqui fica Mi. Então tem delta Mi ômega BC, delta Mi ômega BC, que é a minha variável livre de variação de campo. Só que todo mundo se lembra do princípio variacional, e tem uma derivada aqui. Então eu não posso. Eu tenho que sempre liberar as variações, porque a equação de princípio variacional é para as variações livres. Então eu posso, todo mundo já sabe, a gente já aprendeu aqui nas aulas anteriores, que eu posso fazer integração por partes da derivada que eu peguei antes. Isso aqui está dentro, lembrando que isso tudo aqui está dentro de uma integral, isso aqui está fazendo variação da ação. Então, como eu tenho isso aqui, vale a derivada, posso fazer integração por parte. Então eu tenho esse termo aqui. Essa derivada vem para cá, integração por parte de uma única derivada, sinal menos, então isso aqui está me dando menos, vou botar menos 1 sobre K2, por causa da integração por partes. Essa derivada dmi, ela vai aparecer atuando em cima disso tudo. Mi C. Então está tudo aqui. Agora eu limpei essa variação. Então ficou isso aqui livre. E ficou isso aqui livre. Então isso aqui, mais um meio do E é IA. Se errado. Então vocês estão observando? Essa é a equação para a conexão de spin. E como vocês estão observando, eu aqui tenho uma derivada com variante de log, aqui eu tenho um ômega. E o ômega está aparecendo sem derivada. A derivada está atuando nisso e aqui eu tenho um ômega limpo. Então vocês estão observando que essa equação, ela não é uma equação dinâmica, ela não está dando. Esse que é o grande problema da equação de Einstein. Essa equação aqui, ó, essa derivada aqui, ela é dmi atuando em cima de tudo isso, mais a parte de um meio do ômega mi. Então eu tenho uma equação algébrica para o ômega. A conexão de spin, eu não tenho uma derivada segunda, então eu não tenho efeito propagatório, eu não tenho uma função de Green atuando para o ômega mi, ela não tem esse caráter de propagação, ela não tem função de Green. É simplesmente uma equação algébrica. Eu posso pegar essa derivada atuando em cima disso, mais isso vezes isso, igual a menos isso, e isolo esse cara. Então eu consigo tirar o ômega em função de Fermi.
Então, essa equação é aqui que aquela questão que o Dória levantou, é aqui que o formalismo de Einstein, ele deixa a gente, ele surpreende. É aqui que a torção, é aqui que a conexão de spin deixa de ser um grau de liberdade independente. É a equação, por causa dessa característica, né, da equação se linear do fluxo, eu tenho uma derivada do ômega. Quando eu faço o princípio variacional em relação ao ômega, eu libero o ômega. Essa derivada vem para cá e eu libero o ômega. Então, essa equação aqui, ela é uma equação que não tem de então, ômega ia ver, não tem caráter dinâmico. Então, a conexão de spin, ela passou a ser um grau de liberdade que agora vai ser fixado em função da Fibonacci e em função do Fermi. Então, o Fermi está, na verdade, ele que vai ajudar a dar a configuração da conexão de spin. Então, essa equação ainda vai, vamos ainda melhorar essa equação, mas aqui já dá para ver. Se eu quisesse parar o discurso aqui, eu já posso dizer, epa, então na equação de Einstein, a conexão de spin, ela perde o seu caráter dinâmico. Então, o grau de liberdade, então, fica, eu resolvo, ômega, então essa equação aqui me daí, posso resolver essa equação, vou até deixar esse exercício, tarefa. A partir dessa equação, o que é essa equação? Essa equação aqui é a variação da ação em relação ao ômega. O princípio variacional para o ômega. Então, a partir desta equação, resolver ômega i. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer o determinante da Fibonacci, derivadas, né? Vai aparecer C da Fibonacci. Da densidade fermiônica. A densidade fermiônica é aquele tema aqui, é quadrado do psi, é psi barrado do psi. Né? Aqui. Isso aqui é uma densidade fermiônica, claro, só que é uma densidade tensorial. Está claro para vocês, então, o que está acontecendo? Certo? Então, a gente está diante de uma situação já que é nova. Eu tenho um campo de gauge que não se propaga. Então, é nesse momento, se eu tivesse colocado um termo com curvatura ao quadrado, R2, ao invés de ter colocado simplesmente esse termo aqui, que no fundo é R, se eu tivesse colocado, por exemplo, um termo do tipo R2, aí isso aqui estaria aparecendo ao quadrado. De ômega, aí aparecendo ao quadrado. Então eu teria agora um lambertiano atuando em cima do ômega. Então, termos de potências mais altas, no escalar de curvatura, no tensor de Witt, no tensor de Riemann, não importa. Esses termos com curvatura, com potência não trivial da curvatura, que a potência seria 1, eles levam a lambertiano da conexão de spin. Então, a conexão de spin ela ganha propagação, esse fato desaparece. Então, eu tenho um outro grau de liberdade realmente na formulação. Não tenho só a conexão de spin é um grau de liberdade independente. Na teoria de Einstein, na formulação de Einstein, que é R, esse é o problema. Mas a gente não vai parar por aqui. Eu vou dar para vocês o de identidade, que é a seguinte, eu escrevi isso aqui para vocês. Essa identidade está demonstrada no outro curso, ela toma bastante tempo, isso eu não vou fazer. Vamos dizer que eu consigo tirar essa relação e passar para vocês. Acho que aqui não é lembrar que essa expressão, como isso aqui é antissimétrico em DC, isso aqui sai antissimétrico em DC, então eu já vou dar a expressão desse modo. O que é isso aqui para nós? A derivada é a variante de Lorentz
atuando nessa coordenação. PLD, PMC. Como é que eu posso expressar essa equação? Tem um trabalho que não é difícil, só é longo, por um trabalhinho razoavelmente longo. A gente chega a essa expressão aqui, isso aqui, menos F. Vou colocar aqui o primeiro, agora estou dando uma configuração de índices. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, vamos fazer isso aqui. Eu vou na minha, que é mi aqui, para mim, aqui no meu papel eu botei mi. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar esse mi aqui para mim, mi é índice. Vou escrever isso aqui assim. Esse. É mi.